Boa noite. Oi, Nath. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, e você? Ai, que deusa maravilhosa. Tudo bem também. Boa noite a todos vocês. Ontem eu vi que travou um pouco a parte em que eu participei aqui na introdução. Se travar, vocês me avisam agora, tá bom? Acho que minha internet está oscilando um pouquinho. Hoje a gente vai ter esse olhar, né? Cecília está aqui com a gente do Chile. Um beijo. Rosane, do Rio, um abraço para todas vocês. A gente vai ter hoje essa live, essa aula aqui, em forma de live super especial com a Nath. A Nath tem vários projetos fotográficos, inclusive a gente está fazendo um projeto fotográfico que a gente clicou, né? Começou lá em Tamambuca há 2 semanas, que ainda é Uhum. segredo, do Tecer Juntas. E a Nath que fez essa com a gente esse olhar, né? Que não posso dar muitos detalhes porque é esse segredo, mas ela tem esse olhar super bonito, e hoje a gente vai aprofundar nesse olhar sobre a imagem, o feminino e a nossa autoimagem, né? A gente vive nessa cultura do corpo visto, da imagem, a gente, nos nossos encontros, no TC Juntas, fala muito do corpo sentido, a importância do corpo sentido muito mais do que o corpo que é visto. E claro que nós, mulheres, temos dificuldade de entrar por essa via e viver esse corpo que se sente mais do que é valorizado quando é visto ou é visto de tal maneira. Então hoje a Nath vai abrir um pouco com a gente esse tema e esse tema vai abrir muitas portas para nós todas, sobre a forma como nós nos vemos, sobre a nossa imagem, como nos colocamos no mundo e diante de nós mesmas. Então, um lindo desfrute para todas e nossa gratidão, Nath, querida, e Eu deixe que com você, agradeço. então, agora, que a gente quer te ouvir. Tá bem. Dá para ouvir certinho, né? O áudio eu tô com fone aqui. Tá maravilhoso. Uhum. Um Obrigada. beijo. Obrigada, querida. Bom, é, eu sou a Nathalie Gingold. Eu sou várias coisas. Eu sou fotógrafa, eu sou doula, sou artista plástica, sou terapeuta do feminino, sou taróloga, astróloga e sou mãe de três crianças. E é interessante porque eu comecei na fotografia numa busca de mostrar para as pessoas como eu enxergo o mundo, porque quando eu era pequena eu sempre fui muito tímida e tinha dificuldade em me expressar. Então as fotografias vieram para eu mostrar para o mundo como que eu via esse mundo, né? E eu gostava muito de perceber como isso tocava, como isso poderia ser um instrumento que abria a nossa percepção, né? Então, desde que eu comecei a fotografar há mais ou menos uns 14 anos assim, eu buscava dessa forma, mostrar para as pessoas como que eu enxergava o mundo. E o mundo para mim sempre foi muito bonito, sempre cheio de detalhes, cheios de pequenas coisas que às vezes a gente na correria não vê. Então, eu sempre também tive muita curiosidade em relação a mim mesma, em relação ao feminino, em relação a essa questão de como eu me vejo, de como eu me sinto. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos relacionados à mulher, comecei a fazer alguns ensaios de mulheres, né? E aos pouquinhos eu fui fazendo uma foto ou outra, e foi sempre nesse intuito de compreender melhor se como é que eu tô vendo isso na minha câmera e aquela pessoa não tá vendo, né? Como que aonde que junta uma coisa na outra, né? Comecei a dar aula, comecei a estudar isso, percebi que existem vários tipos de fotógrafos, vários tipos de maneiras de se enxergar o mundo. Isso era a grande beleza da fotografia para mim. E aí, um dia, eu tenho uma amiga, que é minha amiga até hoje, a Jennifer. Ela estava grávida, ela era bem nova, e ela falou assim: Nath, eu quero um ensaio com você. Eu quero um ensaio de nu. E eu falei assim: ok, vamos fazer.
né? Eu tava super assim, nossa, como será que é fazer um ensaio assim, né? Uma coisa meio proibida, meio diferente, como que eu faço? E aí a gente fez essas fotos, ela tava com uma barriguinha assim. E quando ela viu as fotos, ela detestou. Ela olhou e falou assim, credo, tá estranho, tá feio, eu não gostei, enfim. E não que eu estivesse achando que o meu trabalho estava, nossa, maravilhoso, mas eu olhava e não via o que ela estava vendo. Então eu deixei isso de lado e segui, né? Aí, um tempo depois ela voltou, viu as fotos, quis pegar as fotos e falou assim, Nath, sabe o que é? Essa gravidez está muito difícil para mim. Não foi do jeito que eu esperava e eu acho que tudo isso se refletiu nas fotos. Eu acho que eu me ver grávida não foi bom, porque eu não queria estar grávida, porque, enfim, mil coisas. E aí nisso eu parei e falei assim, uau, peraí, tem alguma coisa aqui, tem algum segredo aqui, né, que eu não tô conseguindo pegar. E aí eu fui ler sobre. E é interessante a minha formação em psicologia. Ah, aliás, a Jennifer, a própria, acabou de entrar. E aí eu fui ler sobre essa questão de como é que a gente se vê, né? Então a gente se vê no espelho da maneira como a gente realmente é, ou a gente se vê através de várias coisas, né? Então, sabe quando você começa a pensar de onde que vem a maneira como eu me vejo no espelho? E se você for pensar bem, o simples fato de você olhar para um espelho, você já não está vendo a sua imagem real. Você está vendo uma imagem refletida numa coisa que brilha, né? E quando você olha para aquela imagem, você você olha com o seu olhar. Você não olha com um olhar neutro, com um olhar de nunca vi aquele tipo de expressão, corpo, forma. Você já tem na sua cabeça várias coisas. Essas coisas vêm da onde? Vêm da sociedade que cada hora dita uma coisa, né? Então, tem que ser magra, tem que ser gorda, tem que ter o cabelo liso, tem que ter o cabelo cacheado, tem que ser branca, tem que ser negra, tem que ser isso é mais bonito, isso é mais feio e tal. Cada época, cada sociedade tem o seu padrão de beleza, né? Depois desse padrão de beleza, além de tudo mais fundo, tem também aquilo que você ouviu, né? Desde a sua infância, lá de quando você era bebezinho, né? Então, espera só um minutinho, gente. Meu filho tá aqui falando comigo. Eu não posso agora, meu amor. Amor, 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 olha aqui pra mamãe. Tem várias pessoas falando aqui comigo. Eu preciso que você vá falar lá com a sua irmã. Fala lá com a sua irmã. Com a sua irmã. Não, mas mãe, é que o Ariel, ele não, é tipo assim, a gente fez um combinado que era um filme e um desenho. E o Ariel já colocou um filme e um desenho. Tá e bom, eu vai lá falar com ele, amor. Perdão, gente. É um dos filhos. Eu moro sozinha com eles, então é um pouco complicado. Mas tá tudo bem. Sim, Lacan. Eu comecei a estudar Lacan, né? Comecei a ler sobre o Lacan. Comecei a entender que lá na nossa infância, como a gente estava falando, quando a gente nasce, alguém pega, alguém pega você lá na hora do parto, nasceu, e fala: ai, que bonitinha, parece o pai. Ai, olha só que gordinha. Ai, olha só esse nariz, é igualzinho da avó. Ai, esse cabelinho assim é loirinho, igual não sei de quem, né? Então, é como se desde aquele primeiro segundo você já está ouvindo o que você é, né? Então, como que é aquele corpo? Aquele nenenzinho nasce, ele nem entende muito bem o que tá, né? O que são essas palavras, mas ele vai recebendo antes mesmo dele conseguir entender que ele é alguma coisa, né? Ele já vai assim, então ele meio que vai recebendo essas informações, né? Tem um momento em que ele vai começar a olhar para o espelho e vai começar a entender que ele é algo diferente da mãe,
que está amamentando ou dos pais que estão cuidando. Ele vai começar a entender que ele é um ser, né, independente disso. E que é a fase do espelho. E nesse momento já não tá mais limpo, entende? Não tá mais assim, não tem, eu não posso. Desculpa, gente, de novo. Eu não tenho o que fazer, Sofia, por favor. Agora eu realmente não posso. De verdade, gata, eu tenho certeza que você consegue lidar com isso. Encosta a porta e conversa com seu irmão. Eu tô conversando e ainda me ignorando. Tá sim. E você não entra na conversa dos outros. Filho, eu preciso que você encoste a porta agora, tá bom? Então, gente. Eu juro que eu tentei, dá tudo certo, mas não tem jeito, né? A gente tá aqui em quarentena há 2 semanas. Mas tá tudo bem. Bom, voltando, quando a gente se olha no espelho, lá, quando a gente é pequenininha, bem pequenininho, bem bebezinho, a gente já não se olha de forma neutra. A gente já se vê com vários filtros. A gente já se vê como os nossos pais esperavam que a gente fosse ou não. A gente já se vê com alguém que parece, com uma atitude, com 1000 coisas. Então, isso tudo vai entrando. Então, quando a gente chega nessa fase agora aqui, né? Vida real. Vida real, vida de mãe. Quando a gente se vê, sei lá, na adolescência, na fase adulta, pensa o tanto de coisas que a gente já ouviu acerca da nossa aparência, acerca da aparência ideal, acerca de várias coisas que não permitem, muitas vezes, que a gente se olhe de uma forma mais amorosa, né? Então, tudo isso, eu comecei a pesquisar. Eu falei assim, poxa, mas por que tem pessoas que, mesmo que, sei lá, elas não sejam aquelas divas do cinema, elas se olham e elas gostam de si, elas se acham bonitas. E você olha para elas e você sente isso. Parece que tem alguma coisa, sabe? Pessoas que nem sempre estão no padrão, que na verdade às vezes estão até de uma forma muito diferente. Às vezes não, às vezes elas fazem parte do padrão, é uma sensação, sabe? Então, quando eu fui ler tudo isso por causa da Jennifer, por causa desse ensaio de gestante, isso me abriu um leque de falar assim, uau, será que eu não estava me vendo de verdade? Né? Eu acho que não. Então, até porque quando eu fotografava algumas coisas, só eu estava vendo aquilo. Como que aquela pessoa não estava vendo? Que aquilo é lindo, maravilhoso, né? Enfim, eu comecei a pensar muito sobre isso. E vendo o quanto é difícil a gente olhar de forma mais neutra e depois da neutra mais amorosa e diferente para nós mesmas, né? Então a gente escuta muitas mulheres assim, você olha para ela é perfeita, mas ela fala assim, não, mas é porque o meu peito ele é meio pequeno, porque o meu quadril, eu tenho umas estrias aqui, ó, não, mas é porque a minha pança, não, mas sabe esse cabelo assim, ó, esse cabelo nunca, sabe? Então, sabe quando parece que a gente nunca tá satisfeita, nunca é bonito o suficiente, nunca tá bom, nunca é isso e aquilo. E sobre as perguntas que eu vi que começaram a fazer, eu vou tentar responder mais depois, tá bom? Senão eu me perco. Eu já tava super nervosa para começar o assunto, embora seja um assunto que eu domino. É o corpo, né, que vibra assim, emocionada de estar aqui com tantas mulheres lindas, nesse convite maravilhoso, nesse momento tão diferente, desafiador, né, que a gente se encontra. Eu tô achando isso o máximo, na verdade. Então, aí o que eu pensei sobre o projeto, eu falei assim, tá, o ensaio do Nu foi algo interessante porque ela se despiu de várias coisas que a gente coloca para parecer melhor, né? Então, por exemplo, eu boto esse brinco para chamar atenção, boto esse colar, eu boto um sutiã que faz o meu peito isso.
eu boto uma blusinha assim, porque esse meu ombro, porque blá blá blá. Então, tudo isso é para, de alguma forma, deixar mais atraente, mais bonito, porque caiu bem em mim. Então, o nu foi desafiador porque tira tudo. E a intenção do projeto era exatamente assim, se a gente tira esse monte de coisa que já falaram para você, se a gente tira a, a ideia do que é beleza, do que é feiura, do que é isso ou aquilo, a gente tira isso. E a gente tira a roupa, que é o símbolo máximo disso, o que sobra? O que tem por trás dessa nossa fachada, desse monte de maquiagem, desse monte de capa de revista, de brinco, de roupa de não sei, de cabelo loiro, de cabelo escuro, de cabelo... O que tem? Então, eu comecei a falar com algumas mulheres sobre a ideia de fazer ensaios de nu da forma que elas quisessem. Por quê? É para se sentir confortável, não é para constranger. E também não é um ensaio para você fazer e, e ser uma coisa assim, sexy, sabe? Porque ai, a mulher sempre tem que ser sexy, sempre tem que ser gostosa, tem que sempre ser um objeto, né? Aí pro prazer de outros. Então, o que você quer fazer? Se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Nua, né? Era o negócio para participar era, tem que ser nu, nu total, não precisa ser de uma vez, não precisa fazer strip, mas tem que ser nu. E você precisa falar sobre isso, porque eu acredito que a gente precisa se expressar, assim como eu me expressava com as minhas fotos, me expresso, gosto muito dessa troca, né? Eu acho que foi uma parte importante. Então o projeto se baseou nisso. Só que na hora eu pensei assim, quem é que vai querer posar nua para uma pessoa que ela não conhece? E pior, para fazer uma exposição, né? Porque a intenção era, vamos fazer esse ensaio, é um processo interno daquela mulher, daquela pessoa, e eu gostaria que outras mulheres se inspirassem na coragem dela para olhar para si mesmas também, entende? Então, nós temos muitas mulheres de padrão aí fora, né? Na revista, no filme, não sei aonde. Mas nenhuma delas se parece muito comigo, para ser bem sincera, né? Eu me acho bonita, mas, por exemplo, eu nunca vi uma mulher sendo retratada assim, com o peito bem pequenininho ou com um quadril muito grande. É sempre tudo bem proporcional, tanto que eu tinha essa ideia, né? De... eu queria ter um pouco mais de peito para ser uma coisa mais equilibrada. Tipo, equilibrada da onde, né? E aí eu pensei, será que vai ter alguém que vai querer posar para mim, fazer um nu e eu poder mostrar isso para outras pessoas? Foi muito engraçado, né? Porque a vida, ela é uma surpresa maravilhosa. A gente tem que botar para fora que o mundo, ele generosamente responde. E eu fui procurando vários blogs sobre nu, queria estudar o que é o nu, como que o nu é visto, como que o nu é feito, etc. E encontrei um blog da Camila Fernandes e ela fez um desenho de um nu de uma mulher, desse jeito que eu falei, de uma mulher com um quadril um pouco maior, com umas pernas um pouco mais curtas, com um peito pequeno também, sabe? E linda. E aí eu falei para ela, ai, que legal o seu desenho, porque eu tô com um projeto, pipipipopopó. Aí ela assim, Nath, mas eu quero fazer essas fotos, por favor. E ela mora em São Paulo, eu moro aqui no interior, em São José do Rio Preto. Eu falei assim, então, tá bom. Você acha que... E eu não, na época, não tava cobrando nada, eu tava fazendo, né? Vamos fazer. E aí ela falou assim, ó, eu posso chamar umas amigas? Eu falei assim, pode, né? Expliquei a ideia, né, de que teria que escrever algo antes. Então, como é para você participar de um ensaio de nu, né? Você que nunca participou de um ensaio de nu, porque uma pessoa experiente é outra coisa, né? Aí faz o ensaio, a gente seleciona as fotos, nenhuma foto foi exposta ou divulgada sem aprovação dessas mulheres, porque eu acho isso importante. E aí tem que fazer um texto também depois, né? Então, como
como que é o primeiro texto e como que foi esse último, né? Exatamente para ouvir essa mulher, para falar assim, eu de fora vejo uma coisa, e você? Como você vê? Como você sente isso, né? E aí eu fui para São Paulo, fiz ensaio de 6 mulheres lá, que se tornaram amigas, né? Escreveram sobre isso, foi incrível. Aí eu comecei a fazer outros ensaios, me inscrevi, inclusive, num, num programa de incentivo à cultura aqui da cidade onde eu moro, ganhei, fiz exposição, fiz ensaio de mais de 20 mulheres. De 2010, mais ou menos, até 2012. E foi muito interessante porque foi muito intenso para todas elas. Primeiro, estar nua. Segundo, estar num lugar seguro, né? Então, aquelas fotos não eram para mais ninguém a não ser elas mesmas e outras mulheres que se inspirariam nelas, né? Então, é diferente, sabe, gente? É diferente de fazer foto para se achar gostosa, para fazer foto para o marido, para fazer foto para, sei lá, para alguma coisa assim, né? É uma foto mais interna, sabe? Então, muitas ficaram emocionadas, muitas trouxeram elementos pessoais, poesias, fantasias, plumas, maquiagens, mil coisas. Eu me lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção é que 2 delas, juro, menstruaram durante o ensaio. Mas é claro, gente, quem é mulher sabe que quando a gente menstrua não é assim, né? Não sai um monte, mas assim, elas pararam e falaram assim, ai, Nath, eu menstruei. E uma delas falou pra mim que na família dela elas têm a menstruação bem desregulada e elas menstruam quando elas sentem muita emoção. Então aquilo foi muito forte pra mim, sabe? Foi uma experiência que me envolveu num lugar muito íntimo, como se fosse uma caverna, sabe? Um lugarzinho que já estava escondido há muito tempo, precisando ser olhado. E só de eu estar lá, só de eu vê-las, mexia comigo muito. E aí eu me lembro particularmente de um ensaio aonde, porque assim, eu nunca gostei muito de, nunca me achei muito bonita, o meu corpo, enfim, tudo isso que a gente falou não é à toa, né? É uma busca minha. Quando eu falo, é a busca as pessoas, é muito porque eu me olhava muito, ficava pensando sobre isso e ouvia as outras mulheres também, né? E eu me lembro que tinha um ensaio que eu estava editando, e aí eu parei e olhei, e ela estava linda, linda, ela parecia uma deusa egípcia, assim, ela estava assim. E o peito dela, a minha questão são os meus peitos, tá, gente? O peito dela era super pequenininho, pequenininho a ponto de nem ter caimento, sabe? Que nem o meu. Então, mas tava lá assim, ela tava tão linda, sabe? Parecia uma estátua, assim, parecia uma pintura. Naquele momento, deu um negócio na minha cabeça, eu olhei e falei assim, como eu sou linda. E isso nunca tinha feito muito sentido só de falar, mas você é bonita, Nath, porque mesmo que tenha um peito pequeno, não tem problema, você continua sendo bonita, mas naquele momento, essa questão de se identificar com a outra mulher e com a beleza que essa outra mulher trazia, que é parecida com a minha, fez toda a diferença, sabe? Então, os ensaios trouxeram muito disso às mulheres que viram, né, as exposições. Elas se viam nas fotos, né? Elas olhavam. E eu não selecionei assim, eu quero ter uma japonesa, eu quero ter uma negra, eu quero ter uma obesa, uma gorda, um não sei o quê. Não, era quem quer participar. Só isso. Mas existia uma grande diversidade e isso é que foi bonito, sabe? Inclusive, os homens que viram a exposição, eles é como se eles tivessem se colocado num outro lugar, num lugar diferente daquela posição sabe, nossa, que gata, nossa, que gostosa, não sei o quê, que foto. Não, eles, não sei, se colocaram num outro lugar, num lugar de respeito, sabe? Então isso me fez pensar muito, 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 muito na época. E
seguindo um pouco, porque isso já tem 10 anos, e para mim é um prazer falar desse projeto, porque eu quero continuá-lo. Aconteceu muita coisa na minha vida depois disso, né? E eu acabei diminuindo vários trabalhos, tive filhos, me separei, etc. Mas eu conheci outras fotógrafas, eu conheci trabalhos que também falavam dessa questão do como você se sente na foto. E aí eu me lembrei até que uma das meninas que participou do projeto, ela falou uma frase que eu anotei e que tá no meu projeto, né? Tá em todos os lugares que eu coloco, que é assim: não é sair bonita na foto que faz uma mulher se sentir bem. É sentir-se bem que faz uma mulher sair bonita na foto. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão olhar para si na foto, vocês estão procurando o defeito, do tipo, ai, peraí que esse cabelo aqui tá torto, então eu vou colocar mais pra cá. Então, se eu, ai, esse brinco assim, né, eu vou, ai, aqui tá na minha cara. Isso é procurar defeito, né? Ou vocês ficam assim, ai, não, aqui tá mais bonito, porque o meu olho, se eu fizer um negócio aqui, tá com olheira, porque isso, porque a sobrancelha, piriri, eu ainda tô na questão do defeito. Eu não tô sentindo nada, né? Então, por que não olhar um pouco para o que você está sentindo quando você olha para a foto, né? Eu fiz um exercício com uma fotógrafa muito maravilhosa, ela é do Alasca, ela estava no Festival do Terceiro ano passado, a Katie, que ela, de alguma forma, ela trouxe tudo isso de volta, assim, numa só, sabe? E o exercício consistia em eu fechar os olhos e sentir algo que a gente tinha conversado, tinha olhado. Então, por exemplo, era para eu expressar para ela, através dos meus olhos, algo, certo? Então, ao invés de eu olhar para a foto e fazer uma pose para ficar bonito, porque eu sei que esse lado fica mais bonito, esse lado, não sei, esse cabelo, nada disso. Era assim, o que você está sentindo em relação a tal coisa? Me mostra com os seus olhos. Porque ela falou que as fotos que ela mais gostava eram exatamente as fotos onde ela estava sentindo algo, onde ela se lembrava de algo que ela sentiu. E não aquela foto que ela estava super gata, maravilhosa do estúdio. Essas fotos são fotos emocionais, daquilo que a gente sente. Por isso que esses ensaios, eles trouxeram à tona coisas muito intensas nessas mulheres, porque elas não estavam posando para ficar bonita. Elas estavam sentindo, elas estavam se permitindo serem olhadas com carinho e com beleza, que era o meu papel ali de intérprete no meio, né, entre elas e a autoimagem. Então, o que eu proponho, assim, para nós que estamos aqui conversando agora, é que após essa live, nas próximas vezes que a gente for tirar uma foto nossa, isso como exercício mesmo, sabe, para anotar e fazer depois, se olhar no espelho de uma forma mais amorosa. Então, ao invés de buscar se olhar assim, ai, será que tá bonito? Não. O que eu sinto quando eu olho para essa pessoa? O que eu sinto quando eu olho para esses olhos? O que eu sinto quando eu olho para essa boca, para esse nariz, para essa pele? O que eu estou sentindo, né? E isso engloba não só o se sentir bem. A gente pode se olhar e sentir que a gente não está bem, que a gente está triste, né? A gente pode se permitir expressar isso também. E a foto ela vem como uma ferramenta. Por que não se fotografar expressando algo, ao invés de parecendo algo, né? Estando só do lado de fora. Então, trazer isso para o lado de dentro. Então, se eu me olhar de uma outra forma, será que essa foto muda? Será que depois, quando eu olhar para ela, eu vou sentir alguma coisa diferente? Ou será que não? E eu tô amando os comentários, tá, gente? É que se eu for comentar tudo, eu vou me perder, porque eu vou ficar falando com vocês, tá? Porque aqui em cima
a, a Cláudia falou assim, a exposição foi muito emocionante, porque ela já viu, intimista e respeitosa, algo como um altar dentro da caverna. Porque exatamente a gente fez um lugar escuro, onde as pessoas elas entravam com lanternas, então elas tinham que descobrir essas mulheres, né? Como se fosse uma gruta mesmo, que é algo sagrado. E é algo sagrado. Nós somos sagradas, nosso corpo é sagrado. Nosso corpo, a nossa nudez é sagrada, né? E então, eu convido vocês, depois dessa live, pegarem o celular e se olharem de outras formas, né? Pegar o celular e expressar o que vocês estão sentindo nesse momento. Então, se eu voltar aqui para a realidade, porque eu fui longe com os ensaios, né? O que eu estou sentindo com a minha casa, estando em casa? O que eu estou sentindo dessa questão do vírus, de todo mundo? Enfim, o que vem, né? Então, eu fecho os olhos e olho para a câmera sentindo isso. E aí eu tiro a foto. Eu nem olho para a foto que está ali. Eu olho para a câmera. Eu olho diretamente para a câmera, como se eu quisesse falar com essa câmera, como se eu quisesse contar para essa câmera um segredo, né? Esse é um exercício para fazer. Então, o que eu quero expressar, o que eu quero me lembrar depois, né? Eu expresso para essa câmera e eu guardo isso. Eu literalmente faço um presentinho com ela. E um outro exercício que eu ia sugerir para vocês, a Jennifer está aqui falando que foi linda a exposição, e eu agradeço a Jennifer, que ela foi a grávida que eu falei para vocês no começo, que participou. Todas essas mulheres, inclusive, que participaram, elas foram extremamente generosas, né? Porque elas se dispuseram a essa intensidade, né? Esse projeto intenso. Elas se colocaram, elas se mostraram, né? Nuas, literalmente. E no momento que não se falava muito nisso ainda, né? Hoje a gente já fala um pouco mais, ainda bem, né? Mas na época ainda era um assunto um pouco difícil, né? Não era uma coisa assim tão falada quanto hoje. E o segundo exercício é de você literalmente, no seu quarto, no lugar que você sinta, você colocar a câmera, botar aquele timer, né? Tem os timers de 10 segundos, tem uns até um pouco demais. E você fazer o seu ensaio, você se olhar um pouco, nua. A gente tá em casa, né? Quarentena, todo mundo buscando coisas para fazer, ou então novas maneiras de enxergar o mundo, por que não se enxergar de uma forma diferente? E é exatamente para se olhar, mas não para ficar buscando a pose ideal para esconder a barriguinha ou para mostrar um lado ou outro, mas é exatamente para você se olhar dessa forma que eu olhei para essas mulheres, de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, olhar para detalhes que você nunca viu, né? Então, poxa, eu nunca vi o quanto essa parte aqui minha é bonita, eu nunca vi o quanto, não sei, tem um ossinho aqui, tem poesia, aonde tem poesia em mim? Como eu olho para mim de uma forma um pouco mais poética e amorosa? É possível? Não é possível? Ou será que eu vou carregar aquelas palavras, aquelas dores, aquelas questões da minha infância para sempre? Será que a gente pode olhar para nós de uma forma mais amorosa, de uma forma mais profunda? Será que a gente consegue sentir o nosso corpo ao invés de só expor ele? Então, faça algumas fotos assim, tire a roupa para você mesma, faça fotos para você mesma. E se você for mostrar para alguém, mostre para mulheres que vão te acolher, que vão olhar com amor para você. Não para alguém que você sabe que vai falar, fazer uma crítica ali, né? Então, é importante isso. Parece uma coisa boba, mas ela não é. Parece uma coisa pequena, mas
enorme. A gente está falando aqui do seu corpo, de como você sente ele. Então, na foto, ao invés de tentar fazer uma coisa assim, tipo, eu vou fazer essa foto porque aqui... Não, sente como que é abrir o peito. Como que é esticar o pescoço. Como que é encolher assim, sabe? Como que é mexer no cabelo de uma maneira diferente. Como eu sinto o meu corpo. E como eu sinto, eu expresso isso, eu consigo expressar amor por mim, raiva, consigo botar para fora de alguma forma? Como? E olha para isso. A foto é exatamente para se olhar, é exatamente para que você veja que você existe como corpo que sente, não só como corpo que parece alguma coisa. Seu corpo sente muitas, muitas coisas. E tá te aguentando, e tá te dando prazer, e tá te dando sensações, e viveu até aqui. Quantas experiências esse corpo já não sentiu? Quantas coisas esses olhinhos já não viram? Então, traga isso para você, né? Para que você se sinta acolhida com a sua própria expressão, com o seu próprio corpo. É claro, e eu agradeço, meninas, todas que estão falando aqui, que o projeto é tão especial, inclusive porque foi visionário, né, Jennifer? Foi num momento muito anterior a tudo isso, né? E eu também amo que vocês estejam aqui, viu, Thaís? Vocês todas, sinto muita saudade de todas. Quando terminar esse negócio aqui, a gente pode tudo combinar de fazer os ensaios, de trabalhar um pouco isso, né? Ao invés da gente ficar só na busca, né, de uma estética que não faz sentido, que não movimenta nada, por que não se olhar de uma nova maneira? Da mesma forma que a gente está fazendo com o mundo agora, né? A gente vai ter que olhar para tudo diferente, né? Então, por que não olhar para essa casa que nos sustenta, que nos fornece tantas coisas de uma outra maneira? Por que não se sentir bonita? Então, registrem isso. Tenham coragem de registrar a própria beleza. Porque quando você faz isso, você inspira outras mulheres também a fazer. Por isso o nome do projeto, Musas de Si. Porque as musas na antiguidade eram as inspirações dos grandes artistas e tudo mais. Então que a gente possa ser inspiração para nós mesmas e para as outras mulheres ao nosso redor. E não uma competição ou um concurso para ver quem é mais isso ou aquilo, né? E deixa eu ver aqui. Obrigada, Carol. Uma leonina falando que eu sou muito sexy, muito obrigada. Fototerapia é isso, exercício de autoconhecimento mais profundo. A Rosa que tá adorando as dicas, que bom. Falando que esses olhinhos aí só expressam amor, por isso ver toda essa beleza nas outras mulheres, porque tem esse amor por si. Gratidão por tanta lindeza. Eu que agradeço. É uma jornada, gente. Não é algo que a gente simplesmente é assim, né? Se olhar de uma forma mais bonita, olhar para o mundo, olhar para as pessoas de outra forma, é uma jornada, né? A gente vai se olhar ainda de várias formas, a gente ainda vai ter dificuldade. E eu vou deixar um último exercício, então, que a Katie fez com a gente, essa maravilhosa. O último exercício. Então, o primeiro é fazer algumas selfies expressando um sentimento, expressando algo com os olhos. Segundo, é um ensaio de você para você, nu. Então, sinta o seu corpo. Ao invés de ficar tentando fazer uma pose gostosa, maravilhosa, sinta, tenta sentir o seu corpo. Se quiser fazer com uma amiga que você confia, ou é que agora tá todo mundo, né, isolado, mas faz com o disparador do celular que dá certo. Se olha de outra forma, se permite e registra. E o terceiro é assim, imagina que pensa na parte do seu corpo que você menos gosta ou que te dá muito trabalho.
que dói, que é difícil, que você não queria, sabe? Pensa numa parte do seu corpo que de alguma forma é difícil para você. Não importa por quê, não tem importância. Você vai olhar para esse lugar do seu corpo, você vai pegar um lápis de olho, se não é um lápis de olho, mas vamos imaginar que seja, e você vai fazer um coraçãozinho nesse lugar, tá? Nesse lugar do seu corpo que te desafia. Você vai tirar, vai botar aqui, com lápis de olho. E você vai tirar uma foto para você. E você vai olhar para essa parte do seu corpo e você vai acolher isso. Você vai fazer carinho nela. Você vai tirar uma foto, tirar outra foto e vai deixar aquele coraçãozinho ali. E sempre que você precisar, você faz isso. Para que você olhe para cada parte do seu corpo, mesmo as que são desafiadoras e difíceis, de uma nova forma. Tá bom? Todo mundo tem várias partes desafiadoras, estranhas, esquisitas, tortas, que podem ser olhadas de outra forma. Tá bom? Nosso corpo é uma festa. Vamos festejar isso. E a Jennifer aqui escreveu esse ensaio, a Jennifer, né, que foi a primeira. Esse ensaio completa 10 anos, junto com os meus 10 anos na jornada como mãe. Obrigada por estar ao meu lado no início de tudo, me oferecendo ferramentas para atravessar aquele mar confuso. Eu que agradeço, Jennifer. Eu acho que quando a gente entra no mar com outras mulheres apoiando a gente, a travessia é mais suave, né? Então é isso, queridas. Se tiverem perguntas, vocês podem me adicionar no Instagram, no Nath Gingold, ou aqui no TC podem mandar também, tá? Eu pretendo voltar com os ensaios e com esse trabalho, e sou muito grata em fazer parte desse grupo, em conhecer tantas mulheres incríveis que me inspiram muito, são musas para mim, são musas inspiradoras. E para mim é uma honra poder falar sobre o meu trabalho também e de alguma forma inspirar vocês a se olharem de uma nova forma, tá bom? Também te amo, Anitta, e agradeço muito a todas que estiveram aqui comigo hoje. É uma energia muito forte, né? E eu acho que... teve uma pergunta, né, sobre... Também te amo, Carol, também te amo, Cláudia. Muito obrigada, Jennifer. Jenny, desculpa. A Jennifer também. Agradeço muito, amo ela demais, ela sabe. Teve alguém que perguntou sobre leitura relacionada. Olha, hoje em dia tem bastante coisa, né? Mas essa busca que eu fiz no início foi em Lacan, né? O Lacan, ele fala sobre a fase do espelho, essa questão da autoimagem, né? De como a gente se enxerga, de como que é a base aí, né? Desse se olhar. Então, se quiser se arriscar a ler Lacan, boa sorte, é algo muito bom, mas é um trabalhinho, né? A Cláudia, que está aqui também me assistindo, é minha amiga e professora, ela que também me inspira no Lacan. E muito obrigada, Thaís, Mari, a minha admiração por vocês também é enorme, tá bom? E é isso, queridas. Se tiverem alguma coisa, se tiverem alguma questão, por favor, façam um exercício. Se quiserem mandar para mim as fotos, ou então se quiserem pedir dicas, eu vou adorar. E depois que passar tudo isso, a gente marca de fazer fotos, tá bom? A gente marca de fazer mais ensaios de musas, que foi maravilhoso, tá bom? Eu acho que é isso. Daqui a pouco o Instagram também me corta, porque eu sei que é 50 minutos, tá? Mas eu estou por aqui. Pronto. Falei. Muito obrigada, meninas. Acho que é isso. Somos musas todas, umas das outras, né, Thaís? A Aline também, quero ensaio. Vamos fazer assim, tá bom? Então eu vou encerrar, tá?
Mais uma vez, muito obrigada a todas, muito obrigada a Soledad, a Tássia, a todas as queridas que estão fazendo as lives. Todo dia tem live, tá? Inclusive às 9. Hoje foi às 8, né? Porque as crianças e acabou que nem funcionou muito. Mas todo dia tá tendo live. Entrem na página do Tecer, conheçam esse trabalho incrível, tá? São umas lindas, maravilhosas e poderosas aí, cada uma com um dom, com um olhar amoroso, com uma maneira de trazer inspiração, cura e beleza para esse mundo, tá bom? E é isso, gente. Saudade de vocês todas. Quero que essa quarentena acabe logo. Essa noite eu sonhei, inclusive, que ela acabava. Ai, gente, muito obrigada, queridas. Muito obrigada, Isis. Também agradeço a oportunidade de estar aqui, tá bom? Obrigada, Andressa. Obrigada a todo mundo. É isso. Vou encerrar, tá bom, queridas? Ai, Fer, é porque eu tentei vir mais cedo por causa das crianças, tá? Mas todas as outras lives são às 9. A minha aqui ficou às 8 para ficar mais de boa, tá bom? E é isso, então. Eu vou finalizando. Um grande abraço, senão eu vou aqui ficar me despedindo para sempre. Beijos, queridas.